Numa situação bem normal, eu saudaria os irmãos com um caloroso abraço fraternal. Mas não posso. Tem que saudá-lo com um suave murro cristão. E tem que ser suave, né? Senão machuca. Tá bem? Deus abençoe aos queridos irmãos. Agradeço ao pastor Wallace pela honra de nos convidar para estar aqui nesta noite, fazendo aquilo que eu sempre digo que o meu mais gosto, e que foi a razão do meu ministério, pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sempre digo, não estou dizendo que sei pregar, estou dizendo que gosto de pregar. Fui pastor de uma igreja que tinha um departamento de evangelismo muito ativo, fazia aos domingos à tarde culto nas casas e ar livres. E houve domingo de eu pregar 5 vezes. 5 vezes, só no domingo. Aquelas mensagens rápidas para não prejudicar muito a garganta, e sempre fiz com muita alegria em meu coração. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando por alguém da minha família, que está passando por um momento um pouco difícil. É o Túlio e a Letícia. O Túlio foi acometido de Covid e não está muito bem, ele está bem abatido. E ele tem um problema de saúde que prejudica, né? E a caçulinha, a Sara, que nunca dispensa o colo dele, agora fica chorando porque não pode estar no colo dele. E ontem também a Beatriz, que é a mais equilibrada delas, né? Também começou a sentir mal, vontade de fazer vômito, essas coisinhas assim, né? Que parece ser sintomas da Covid, não sabemos se é. Como são crianças, sem dúvida. Mas eu queria que... E a Letícia, extremamente ocupada, dando aula presencial, online, cuidando das crianças da casa, fazendo curso de mestrado na Federal, e extremamente ocupada, e fica numa situação um pouco difícil. Eu liguei para eles hoje e falaram assim, um pouco desanimados comigo, né, o que não é costume, e peço aos irmãos que estejam orando por eles, certo? Eu tenho filhos maravilhosos, graças a Deus, né? E quando eles estão assim, eles não deixam também de ficar abatido e um pouco preocupado. Mas Deus está no controle de tudo, e certamente eles estão recebendo um tratamento muito bom, graças a Deus, uma médica muito amiga, está cuidando dele, e eu acho que logo essa situação vai passar. Nós vamos orar por eles, né? Peço aos irmãos que estejam orando em casa também, para o nosso conforto espiritual. Eu tinha uma ministra de música na minha igreja, a irmã Célia Reis, foi até presidente da União Feminina Nacional por alguns anos, né? E ela era muito dinâmica, regente do coral, e ela, quando apresentava a ordem do culto, ela dizia, o que preparamos foi isso, não quer dizer que o pastor não vai mudar, que às vezes a gente tinha que cantar, de trocar alguma coisa. E é um corinho que eu gosto muito de cantar, que diz assim, Pai Celeste, ao teu lado quero estar, quando a aurora no horizonte despontar, raia o sol, as sombras fogem, o teu servo vem guiar. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Quando o sol no horizonte declinar, vem a noite, as sombras crescem, o teu servo vem guardar. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Será que os irmãos cantariam comigo? A primeira parte diz, quando a aurora no horizonte despontar, raia o sol, as sombras fogem, o teu servo vem guiar. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. A segunda parte diz, Pai Celeste, ao teu lado quero estar, quando o sol
no horizonte declinar. Vem a noite, as sombras crescem, o teu servo vem guardar, de dia guiar, né? Eu vou guardar. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. É uma oração que sempre faço de manhã, às vezes de manhã, nas minhas meditações, que eu chamo de jardim de oração. E nesse jardim de oração, que na época de calor é de 5 a 6, agora com frio de 6 a 7. Nesse horário, vocês vão ligar para casa, eu estarei nas minhas meditações. E tenho orado muito pelo pastor, pela igreja, pela diretoria, pelos nossos queridos diáconos dessa igreja. Oro por vocês diariamente, gente. E por essa diretoria tão dinâmica que a nossa igreja tem, né? Tão zelosa pelas causas de Deus, né? Vamos ver se cantamos? Olha aí, tá vendo? E é isso que acontece, né? Esse negócio não dá certo, não. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar, raia o sol, as sombras fogem, o teu servo vem guiar. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Quando o sol no horizonte declinar, vem a noite, as sombras crescem, o teu servo vem guardar. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Quem não quer estar com o Senhor? Ao seu lado. Como isto é bom, meus queridos irmãos. Em qualquer circunstância. Nessa em que vivemos não é diferente. Não é diferente, não é? Irmãos, eu quero refletir nesta noite com os irmãos sobre 3 frases que estão na Bíblia e que para mim revelam todo o sacrifício de Jesus da cruz por nós, todo o plano de Deus para a nossa redenção através do sacrifício vicário, desculpe a expressão vicário, mas quer dizer substituto, de Cristo em nosso lugar. Se referem a Jesus como o Cordeiro de Deus. E esse é o nosso tema hoje, Cordeiro de Deus. Na teologia patrística, Tomás de Aquino ocupou um grande espaço, 6 capítulos da sua Suma Teológica, que é profunda e extensa, sobre esse tema, Agnus Dei. No latim, né? Cordeiro de Deus, Agnus Dei, Cordeiro de Deus. E a primeira que não parece ser relacionada com o Cordeiro de Deus, mas na verdade é a pergunta que Isaac fez ao seu pai Abraão quando se dirigia para o altar para ser sacrificado. Eu sempre digo, irmãos, que eu não gostaria de estar no lugar de Abraão. Os irmãos, imagine agora, nesta novela que está passando aí, aquele capítulo foi de fato emocionante. Quando Abraão chorava convulsivamente, segurando seu filho, Isaac pergunta: pai, aí está a lenha, aí estão todos os preparativos do altar, e onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Ah, meus irmãos, Abraão não teve outra razão, outra resposta a dar, a não ser esta: Deus proverá, meu filho. No outro versículo lá diz: Deus proverá para ti, meu filho, o cordeiro. Porque, irmãos, o sacrifício de animais é desde o tempo da criação.
Muitas civilizações ofereciam animais como sacrifício também. Religiões também várias. E havia uns que sacrificavam pessoas, sacrificavam crianças. Às vezes o filho primogênito. E então a primeira texto, vamos lê-lo no livro de Gênesis capítulo 22. Podem abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, versos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. Impressionante. 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Sem dúvida, irmãos, a jornada mais difícil da vida de Abraão. Junto com seu filho, em direção ao altar, para sacrificá-lo. O segundo texto que queremos ler está em João, no capítulo 1. Abra os irmãos a sua Bíblia também, em João, no capítulo 1, versículos 29 e 36. Versos 29 e 36. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa palavra tirar no grego pode significar erradica. Ou então, saneia. Tem os dois sentidos. Cordeiro de Deus. Lá, onde está o Cordeiro? E a providência de Deus naquele momento, na verdade, era uma alusão, uma referência ao que ele faria, oferecendo o seu Filho Jesus Cristo como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. E a terceira frase, meus irmãos, ainda sobre isso, está em Apocalipse, capítulo 5, versos 11 a 13. Apocalipse, capítulo 5, versos 11 a 13. O que diz a palavra do Senhor? E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Onde está o Cordeiro? Eis o Cordeiro, e digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro.
Malcolm Tolbert, professor do seminário de Louisville, nos Estados Unidos, que escreveu um tratado muito interessante sobre os patriarcas, ele disse que Abraão, que a pergunta de Isaac, onde está o cordeiro, revelava da parte de Deus 3 fatos interessantes. A atitude de Deus. Primeiro, testar a fé de Abraão. E com isso todos nós concordamos e também assim pensamos. Deus queria, na verdade, testar a fé de Abraão. A segunda coisa que ele considera é que Deus queria expressar a reprovação quanto ao sacrifício de crianças, porque era comum naquele tempo. Deus queria mostrar a sua reprovação sobre o sacrifício de crianças. Ninguém quer ver criança sacrificada. Ninguém quer ver criança sofrer. Ninguém. Qualquer pessoa, mas principalmente a criança no início da sua vida. E Deus queria. E em terceiro lugar, Deus queria mostrar Cristo como sacrifício substituto e definitivo. Porque o cordeiro que Deus providenciou para responder à pergunta de Isaac e atender ao profundo desejo do coração de Abraão foi, de fato, um símbolo do sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos condenados a esse sacrifício. A Bíblia afirma isso. Na verdade, éramos nós que deveríamos ser sacrificados por causa dos nossos pecados, e Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é oferecido em nosso lugar, para que nós não viéssemos a sofrer, como aquele Cordeiro foi oferecido em lugar de Isaac. Meus queridos irmãos, para mim, a reflexão desses 3 textos tem um significado muito, muito importante. Na Bíblia nós encontramos a oferta de cordeiros, de ovelhas, em algumas situações. Primeiro, a oferta de um cordeiro para sacrifício de um homem, no caso, Abel. Lá no início do Gênesis, quando a Bíblia fala sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel, ela mostra no texto ali que Abel sacrificou um cordeiro como oferta voluntária e própria oferecida ao Senhor. Então não é da lei, não é nem mesmo dos patriarcas, mas do início. Porque também foi no início, queridos irmãos, que Deus estabeleceu um novo plano para reconduzir o homem que foi levado pelo pecado para ele novamente, para conviver com ele. Este Deus maravilhoso que o salmista diz que ele sequer toscaneja. Ele não dorme e sequer cochila, porque está sempre atento às nossas necessidades. E envia todo o sacrifício que lhe é possível, todo o esforço que lhe é possível, para que a humanidade perdida seja recuperada. Para que o homem que se perdeu, levado pelo pecado, seja reconduzido ao Senhor. E é maravilhoso, irmãos, quando a gente começa a refletir sobre essa verdade extraordinária, o cuidado de Deus conosco, o amor de Deus por nós, a constante vigia de Deus em nosso favor. Nós nos sentimos, meus irmãos, não apenas profundamente grato. Gratidão é pouco para se dizer, mas nós nos sentimos imensamente, profundamente consternados. Por isso Paulo afirma
que o amor de Cristo nos constrange. Chega a abalar a nossa estrutura emocional e sentimental. Veja o caso de Abraão, chamado para ser pai de muitas nações. Já na sua velhice, Sara também na sua velhice, e agora com um único filho, é desafiado por Deus a sacrificá-lo, levá-lo ao sacrifício. Isaac, adolescente como era, né? Sim, na toda a sua simplicidade, acompanhando o pai também, até ali. Papai, vejo a lenha, vejo o fogo, vejo tudo. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Deus proverá. Jeová, Jé. Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. É Deus que provê a nossa necessidade no momento em que nos sentimos angustiados. Houve um momento em nossa vida, quando minha filha mais velha tinha 6 anos de idade, acometida de uma enfermidade séria, que ela chegou, só tinha pele e osso no seu corpinho. Levei para o Hospital São Paulo, para o Instituto da Criança aqui, para uma outra clínica em Curitiba, e todos, vendi um carrinho que eu tinha, gastamos tudo que era possível. Na volta, internada no Hospital São Lucas, em Campo Grande, que é um hospital especializado em doença de crianças. O doutor Ari Pedreira ficou meu amigo com a experiência da minha filha. E houve um momento, quando nós a colocamos em casa, tudo que ela comia fazia vômito, até água, quando ela bebia, ela vomitava. Chegou um momento que, desesperado, completamente desesperado, eu me prostrei diante da cama e pus os meus braços para o céu e disse: Senhor, tem misericórdia de nós. Se tu não queres, Senhor, a nossa filhinha conosco, leve-a. Mas se queres, Senhor, dá-lhe a recuperação, não aguentamos mais. Levantei da oração, a Estela olhou para nós e deu um sorriso. Sorriu, o que ela não fazia há alguns dias. E ali começou a recuperação. Começou a recuperação. Naquela experiência eu pude entender o sentimento de Abraão. Ah, meu filho, eu não vejo cordeiro nem aqui perto, nem alguém que possa trazê-lo para nós. Mas Deus proverá. Uma coisa eu sei, Deus proverá. Deus proverá. Então, nós encontramos na Bíblia alguns exemplos de cordeiro sacrificado. Primeiro, por um homem, Isaac, Abel. Está em Gênesis capítulo 3, verso 4, e Hebreus 11. O escritor aos Hebreus faz essa referência também. O sangue, e, em segundo lugar, um cordeiro por uma família. Era oferecido por uma família. Em Êxodo 12, 13 a 14, nós temos o exemplo daquelas famílias que aspergiam, matavam o cordeiro sem defeito, aspergiam o seu sangue na porta, e quando o anjo da morte passava, aquela casa estava protegida. A casa estava protegida. Quando nos referimos a Jesus e o seu sacrifício, todos dizem com toda a energia de sua alma e de seu coração: o sangue de Jesus tem poder.
Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. João sabia disso. O precursor de Jesus, quando afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira mesmo, não remedia, não alivia, não, tira, erradica. O saneia. Nós precisamos hoje de saneamento, né? Mais do que nunca nesses tempos em que nós estamos vivendo. Quem é capaz de sanear a humanidade nesses dias? Quem? A vacina não, ela vai continuar. Pode proteger o indivíduo dando-lhe anticorpos para proteger. Mas o mal vai continuar. Vai continuar. A menos que haja uma intervenção de Deus, e só Ele sabe, e devemos submeter à soberania dEle. Quando isso pode acontecer? E tivemos também aí na Bíblia o sacrifício de Deus por uma nação. Primeiro por um homem, depois por uma família, depois o sacrifício por uma nação. Nação de Israel, no caso. Cordeiro perfeito. E aquele dia de sacrifício do cordeiro pela nação israelita era chamado Dia da Expiação. De oferecer sacrifício pela nação. Um dos textos que me impressiona muito, meus irmãos, está em Jó, no capítulo 1. Experiência de Jó. A Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada, não apenas para orar pelos seus filhos, mas também para oferecer holocaustos, sacrifício em favor deles. Que exemplo maravilhoso, né, meus irmãos? Há pessoas que têm dificuldade de orar pelo filho, de orar pelo esposo. Aliás, orar pelos parentes parece ser mais difícil do que orar por qualquer pessoa desconhecida. Os irmãos devem convir comigo nisso. Mas humanidade. O poder ferido por uma pessoa, todos eles simbolizando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro por uma família, um cordeiro por uma nação, a nação de Israel, e finalmente um cordeiro pela humanidade toda. É o que afirmou o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado de quem? Do mundo. João já tinha uma visão da graça de Deus, da graça de Jesus, de maneira universal. Ninguém está me ouvindo, irmão? Ninguém que está me ouvindo, olha só, que me deu um microfone aqui. Desculpe, irmãos, que eu falo baixinho, né? Eu falo tão baixinho, uma ocasião, quando eu morava na Cidade Nova, ali, né, num prédio, morando no 8º andar, chegou a minha família, que é muito quietinha, ninguém fala alto. Ninguém. Nossa família não é barulhenta, né, Natan? Não é mesmo. E em dado momento, o camarada começou a bater com um cabo de vassoura lá. Porque lá embaixo eles estavam dizendo perturbado. Né? É a situação. Isso é digressão. Tem nada a ver com o que nós estamos refletindo aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da humanidade. Tira o pecado do mundo.
E agora, João, o evangelista, não no seu evangelho, mas na sua epístola, contempla com os olhos da fé. É evidente. Milhares e milhares, milhões e milhões, diante do trono do Cordeiro, glorificando a Deus e dizendo: digno é o Cordeiro. A palavra digno tem várias conotações na Bíblia. Uma delas é completo, fiel. Tanto no caso de Jacó, como no caso do povo de Israel no deserto, como no caso de Jesus Cristo morrendo na cruz em nosso lugar, a fidelidade de Deus foi intocável, inquestionável. Porque Deus é fiel. Nós é que às vezes somos infiéis. E este cordeiro que cumpriu, Isaías disse que ele foi levado para o matadouro como um cordeiro, como ovelha muda. Com a sua cabeça baixa, humildemente, sem se reclamar, para que nós, todos nós, recebêssemos o benefício da gloriosa salvação, fôssemos livres da condenação do pecado, que certamente inquieta. Um poeta cristão escreveu uma poesia muito linda sobre o sacrifício de Jesus, sobre a vida e sacrifício de Jesus, e ele dizia lá, dizendo que Jesus foi pobre, não tinha nada, ele disse: o jumentinho que ele usou era emprestado, até a cruz que ele usou era emprestado, o túmulo era emprestado, tudo era emprestado. Joia Júnior, o nosso poeta maior, que viveu muitos anos, foi inclusive deputado federal por muitos anos, um dos mais brilhantes poetas do Brasil, escreveu uma outra poesia contestando o que o outro havia dito, e disse: não concordo com ele nisso, porque ele, como Deus, Filho de Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, é dono de tudo. Tudo. Nós somos apenas usuários daquilo que ele coloca sobre as nossas mãos. Mas, na verdade, ele era tudo. Só uma coisa não era dele, disse Jorge Júnior: a cruz. A cruz era minha. Tudo mais era dele. O barquinho, o jumentinho, tudo mais era dele. Por criação, por preservação. Só uma coisa não era. Era a cruz. Porque essa cruz era minha. Quem devia estar lá era eu. E o ladrão, o malfeitor do lado de Jesus, reconheceu isso, que a tradição católica chama de gestas. Gestas foi o malfeitor que não aceitou a redenção de Jesus Cristo na cruz e começou a zombar dele. Você não é Cristo? Então salva você, salva nós também. Mas o outro, que segundo a tradição era Dimas, havia um Dias, não dá o nome nenhum deles, né? A tradição diz que um chamava Gestas, o que estava à esquerda, que zombava de Jesus, e Dimas, o que estava à direita. Até chama Dimas de Dimas, o bom ladrão. Existe bom ladrão? Mas eles dizem, né? Dimas, o bom ladrão. A menos que seja referindo Dimas, o ladrão convertido, isso sim, que obteve um lugar no céu pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Digno.
Som. Vamos orar. Digno é o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, mas como vimos nessa manhã e cantamos também aqui, mas ressuscitou, Ele vive. E Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra em nosso coração. Muito obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor proveu um Cordeiro para pagar aquela culpa que era nossa, Pai. É verdade, ó Deus, quando ouvimos aqui que a única coisa que tínhamos era aquela cruz. Mas o Senhor, por amor, enviou o Teu Filho amado Jesus Cristo para que tomasse aquela cruz e, mais do que isso, vencesse aquela cruz. Obrigado, Senhor, porque é em Cristo que nós temos essa redenção, é que nós temos, ó Pai, a salvação dos nossos pecados. E é por meio dele, do sangue do Cordeiro, que nos tornamos mais alvos do que a neve e podemos, ó Pai, nos reconciliar contigo. Por isso, ó Deus, queremos te louvar e te agradecer mais uma vez por tão grande salvação. E te agradecemos, ó Deus, por essa palavra aos nossos corações. E suplicamos, ó Deus, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui, aqueles que ainda, ó Deus, não entenderam
o sacrifício naquela cruz. Não entenderam que o Cordeiro veio para salvar não só uma alma, não só uma casa, mas toda a humanidade. Pai, que esses entendam, Deus, por causa da Tua palavra, que Jesus Cristo é quem nos salva, e entreguem as suas vidas a eles. Por isso, ó Deus, toque esses corações, fala a esses corações. E muito obrigado mais uma vez, ó Deus, pela Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, pastor Elias. Poder se sentar.